Boa noite a todos os irmãos e irmãs aqui presentes. Boa noite a todos que nos assistem pelo YouTube. Vamos dar início hoje a mais uma palestra pública aqui no nosso grupo espírita Meimei. Obrigado aí pela presença de todos e vamos iniciar com uma página de abertura que o nosso irmão Marcelo vai ler para nós neste momento. Boa noite a todos. Vamos fazer a leitura do livro Ceifa de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 25, Lei e Vida. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim para cumprir. Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 17. Não matarás, diz a lei. O texto não se refere, porém, unicamente à vida dos semelhantes. Não frustrarás a tarefa dos outros, porque a supunhas inadequada, de vez que toda tarefa promove quem a executa sempre que nobremente cumprida. Não dilapidarás a esperança de ninguém, porquanto a felicidade, no fundo, não é a mesma na experiência de cada um. Não destruirás a coragem daqueles que sonham ou trabalham em teu caminho, considerando que, de criatura para criatura, difere a face do êxito. Não aniquilarás com inutilidades o tempo de teus irmãos, porque toda hora é agente sagrado nos valores da criação. Não extinguirás a afeição na alma alheia, porquanto ignoramos, todos nós, com que instrumento de amor a sabedoria divina pretende mover os corações que nos partilham a marcha. Não exterminarás a fé no espírito dos companheiros que renteiam contigo, observando-se que as estradas para Deus obedecem a estruturas e direções que variam ao infinito. Reflitamos no bem do próximo, respeitando-lhe a forma e a vida. A lei não traça especificações ou condições dentro do assunto. Preceitua simplesmente não matarás. Muito obrigado, Marcelo, pela leitura inicial. Vamos agora, irmãos, irmãs, vamos fazer a prece inicial para dar início aos nossos trabalhos. Ó Mestre Jesus, ó Pai amado, Mestre amigo de todas as horas, queremos agradecer a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos em seu santo nome para falarmos do seu evangelho e dessa doutrina tão edificante que nos acompanha e nos orienta na nossa vida. Que a nossa noite de hoje seja uma noite bem proveitosa, contando com todos os amigos da espiritualidade, todos que estão aqui presentes, que as vibrações sejam de paz, de harmonia, de serenidade, e que possam chegar também a todos aqueles que não puderam estar aqui, mas que com certeza serão tocados pelas nossas lembranças, nossos pensamentos, e assim a nossa reunião irá transcorrer em paz, em harmonia. Peço suas bênçãos também, ó Pai, para a nossa irmã, que tem a incumbência de trazer a palavra, o estudo desta noite, que ela possa ser conduzida e guiada pelos seus guias espirituais, e suas palavras cheguem até nós, doces e tranquilas, como sempre devem ser, e assim será. E agradeço, então, por todas as suas bênçãos, e que a nossa noite possa ser uma noite de muito estudo e muito aprendizado. Que assim seja, graças a Deus.
Então, é com muita honra que a gente tem aqui o prazer de convidar para o nosso estudo de hoje a nossa irmã Elisa, trabalhadora da casa, desde da fundação do MEI-MEI, atua em várias frentes de trabalho, palestras, trabalhos sociais, trabalhos dentro, né, da nossa casa, em outras casas, quando necessário, ou seja, uma irmã bastante atuante, e é com muito prazer que a gente vai ouvi-la hoje com o tema Lei de Igualdade. Elisa, a palavra é sua, obrigado pela sua presença. Boa noite a todos. Então, vamos lá, né? A Lei da Igualdade está no capítulo 9 e a gente vai tentar discorrer, porque o tempo é pequeno, a gente vai tentar falar um pouquinho sobre essa parte que é fica na terceira parte do Livro dos Espíritos, né? E o capítulo 9, que é a Lei da Igualdade. Todas as leis morais que a gente estuda, ela está no conjunto de uma lei natural. E o que é essa lei natural, né? Então, voltando um pouquinho, lá no Livro dos Espíritos, na questão 614, a gente tem, Kardec pergunta para os espíritos assim: que se deve entender por lei natural? E os espíritos, eles respondem o seguinte: a lei natural é a lei de Deus, é única, verdadeira, para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Ou seja, a lei natural é, digamos assim, a receitinha para a nossa felicidade. Então, dentro desse conceito que a gente está falando das leis morais, que é a lei natural, e hoje a gente especificamente vai falar sobre a lei da igualdade, a gente vê que se a gente entender, se a gente vivenciar a lei da igualdade, a gente vai estar tendo uma grande parcela dessa receita para a felicidade. E aí, Kardec começa. Isso. A primeira pergunta que Kardec faz aos espíritos em relação à lei da igualdade é a igualdade natural. Ele pergunta para os espíritos: perante Deus, são iguais todos os homens? Quer dizer, todos os seres humanos? O que vocês acham? Nós somos todos iguais? Perante Deus, né? Vamos ver o que os espíritos falam. Sim, todos tendem para o mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol brilha para todos. E como isso dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais? Bem, aí os espíritos, nessa pergunta, podia ter só falado sim, né? Mas eles colocam um pouquinho mais. Eles colocam uma característica dessa igualdade, né? Que nós todos tendemos à perfeição, ou seja, nós temos um fim. Qual é esse fim? Esse fim é a perfeição. Então, a nossa igualdade é a destinação como seres espirituais, é chegar a ser perfeito. Aí, voltando um pouquinho, dentro do Livro dos Espíritos mesmo, Kardec pergunta o seguinte: haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Ou seja, eu sou um espírito inferior e eu vou ficar ali eternamente, né, naquele patamar. E os espíritos respondem: não.
Todos se tornarão perfeitos, mudam de ordem, mas demoradamente, porquanto, como já da outra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior que vós mesmos? Aí os Espíritos estão falando para ele, né? Se nós, que somos imperfeitos, jamais abandonaríamos um filho, né? Quem dirá Deus? E aí ele já começa a falar que todos nós, ali na questão 116, quando Kardec pergunta, bem antes dessa terceira parte do livro dos Espíritos, bem antes da lei da igualdade, sobre essa questão dos espíritos. E aí, para confirmar ainda mais um pouquinho, na questão 133, os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade de reencarnação? Ou seja, foi criado, seguiu o caminho do bem, precisa reencarnar? Os espíritos explicam para Kardec. Todos são criados simples e ignorantes, e se instruem através das lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem penas e sem trabalho, e, por conseguinte, sem mérito. E na 133A, Kardec ainda faz mais uma pergunta. Mas, então, que serve os espíritos seguirem o caminho do bem se isso nos isenta de penas da vida corporal? E aí, os espíritos chegam mais depressa ao alvo. Não vou nem ler a questão toda, porque o que interessa para a gente, e aí a gente vai dar continuidade na questão 115. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber, ignorância do saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecer e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Bom, várias questões. Eu vou pular esse aqui também. Opa! São várias questões. Vou dar aqui só um minutinho. Está indo demais, é para o lado. Isso. E aí, eu vou voltar de novo aqui na questão 803. Na verdade, todas essas que a gente falou, 116, 115, 133, os espíritos repetem, ou seja, eles reafirmam que todos nós fomos criados simples e ignorantes a caminho da perfeição. Na 116, da nossa origem, né? Na 133, a nossa destinação, que é ser perfeito. Então, aí a gente tem a igualdade, né? E essa expressão que se fala sobre simples e ignorantes é isso mesmo. Nós fomos criados simples e ignorantes no sentido do saber, e através das nossas encarnações, nós vamos adquirindo conhecimento e, dependendo das nossas escolhas, a nossa evolução será mais rápida ou mais demorada. Mas, como já falamos aqui, ela acontece. Às vezes, a passos de tartaruga, mas ela sempre acontece. E aí, vamos aqui pular um pouquinho.
que nós vamos lá para 804, onde Kardec fala sobre a questão da diferença das aptidões, desigualdade das aptidões. Por que Deus não deu as mesmas aptidões a todos os homens? E aí, os espíritos respondem: Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um deles viveu mais ou menos tempo e, por conseguinte, realizou mais ou menos aquisições. A diferença está no grau de experiência e na vontade, que é o livre-arbítrio. Daí decorre que uns se aperfeiçoam mais rapidamente, o que lhes dá aptidões diversas. Então, ou seja, todos nós fomos criados simples, ignorantes, partimos todos do mesmo ponto. Todos nós que estamos aqui. Mas, dependendo do nosso livre-arbítrio, a gente vai adquirindo conhecimentos diversos. Eu, por exemplo, junto com o Georgia, com o Marcelo, com o Marcos também, que é da área de química, odontologia, área, né, humana, Georgia, biologia, adoro essa área. Mas aqui a gente tem a Bartolomeu, a Ana Paula, a Cristiana, que é da parte de pedagogia, a Edna. Então, cada um de nós foi criando, foi adquirindo conhecimento, foi adquirindo conhecimento, e aí vai a aptidão e vai se transformando. Então, com certeza, eu não sou uma boa professora. Ainda tenho muito que aprender para chegar a ser uma didata, mas a gente vai se esforçando. E aí a gente já tem, por excelência, a gente já tem esses professores aqui, né? Assim como o Marcelo está na área, né, de odontologia. Não chego, né, nem lá no pezinho dele, lá, mas quem sabe, em umas próximas reencarnações eu vou beirar também química, adoro química, mas também não chego lá. Então, mas eu tenho também as minhas aptidões que eu vim desenvolvendo através do tempo. E assim Deus não escolheu, fulano vai ter inteligência para isso, ciclano vai ter habilidade manual para aquilo. Não. Isso a gente vai desenvolvendo através das nossas encarnações. Às vezes, eu estudo, por exemplo, a Miriam costuma brincar, ela, para fazer arte manual, ela tem duas mãos esquerdas. Mas, em compensação, para a parte de tecnologia, ela tem um desenvolvimento muito maior. Eu já tenho um jeitinho, assim, eu me esforço bastante e consigo fazer alguma coisa de trabalho manual. Já a Cristiana já tem esse lado mais desenvolvido. Então, é assim. Mas isso foi adquirido só nessa encarnação? Não. Isso vai vindo com o tempo. E aí a gente, não só essa parte, né, de conhecimento, mas também a parte moral. A mistura de aptidões é necessária a fim de cada um possa contribuir para os desígnios da providência, nos limites do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, o outro faz. E é assim que cada um tem a sua função útil. Além disso, todos os mundos sendo solidários entre si, é necessário que os habitantes dos mundos superiores, na sua maioria, criados antes do vosso, venham habitar aqui para nos dar exemplo. Então, ou seja, é aquilo que eu já falei, né? Nós estamos aqui, né? Minha avó falava assim: se todo mundo gostasse só do azul, o que seria do amarelo? O verde não existiria. Então, cada um
tem uma aptidão, cada um tem uma habilidade. Para quê? Para que a gente troque, para que a gente aprenda, para que a gente se estimule, para que a gente se ajude. É um trocando com o outro. E justamente isso. E a gente sempre vai ter essa desigualdade de aptidão, porque nós temos, como ali um texto meio bem falando, os espíritos falou, nós temos espíritos evoluídos que vêm de outro planeta reencarnar na Terra para nos ajudar, para nos auxiliar. E isso já aconteceu há anos atrás, né? Quando a gente passa de primitivo para provas e expiações, quando se fala da raça adâmica, aí eu não vou entrar no mérito da questão, mas assim, já houve uma migração aqui para o nosso planeta para que ele se desenvolvesse, e agora já está acontecendo outra para que ele se transforme num planeta regenerado, e assim vai. E os mais evoluídos vão ajudando aqueles que estão mais atrasados. Na 806, fala sobre a desigualdade das condições naturais, das condições sociais, se é uma lei natural, né? Ou seja, essa desigualdade social que a gente vê por aí, se é uma lei natural. E aí, o que vocês acham? É natural? É de Deus? Essa lei? Vamos lá ver. Que os espíritos vão responder para a gente. Não. Exatamente. É obra do homem e não de Deus. E por ela não ser obra de Deus, a desigualdade, ela não é natural. A desigualdade social não é lei da natureza, mas resultado justamente da ação do homem. Então, quando a gente deixar do nosso egoísmo, deixar das nossas limitações, né, no nosso orgulho, a gente passa a observar melhor essa questão da desigualdade social, né? E a gente podia simplesmente falar, eles foram bem rápidos, né? Quando eles foram bem categóricos, né? Que não é obra do homem. E aí Kardec faz mais uma perguntinha em cima disso. Essa desigualdade desaparecerá um dia? A desigualdade social, tá? A gente está falando de desigualdade social. E aí os espíritos respondem. Só as leis de Deus são eternas. Não a vez desaparecer pouco a pouco, todos os dias? Ou seja, eles estão respondendo a gente com uma outra pergunta. Essa desigualdade desaparecerá juntamente com a predominância do orgulho e do egoísmo, restando tão somente a desigualdade do mérito. Chegará um dia em que os membros da grande família dos filhos de Deus não mais se olharão como de sangue mais ou menos puros, pois somente os espíritos é mais puro ou menos puro e por isso não depende de posição social. Grande essa resposta, mas ela é simples. Ela é simples no que ela diz que, por não ser uma lei de Deus, ela vai desaparecer sim. E ela vai desaparecer pouco a pouco. E aí, se a gente olha a história, existe desigualdade social hoje em dia? Óbvio, né? Mas se a gente olhar um cadinho lá para trás, a gente vai ver que a desigualdade social era muito maior. Na época medieval mesmo, né? Você nascia escravo, morria escravo.
Então, era aquela coisa assim, você não tinha como se desenvolver, né? Então, nasceu daquela forma, era escravo para o resto da vida. Nasceu rei, era rei. Agora, nasceu escravo, não tinha condição. Morria escravo. E assim outras situações. Então, se a gente olha um pouquinho lá para trás, a coisa já melhorou um pouquinho. Ainda existem algumas civilizações, né, algumas culturas, e ainda tem essas coisas de casta e tudo, mas a gente vê que a coisa já está melhorando, já não é tão pré-determinada, né? Não é uma coisa fechada. A gente já vê, mesmo nesses lugares onde tem essa coisa de casta, a gente vê que a coisa já está ficando mais miscigenada. Aqui no Brasil, então, a miscigenação é completa. Mas, principalmente, aí a gente vai prestar atenção, que ele fala que quando ela vai desaparecer quando justamente o orgulho e o egoísmo for eliminado, restando apenas a desigualdade do mérito. Ele fala em desigualdade do mérito. Por que isso? Quando a gente fala, ele usa uma palavra desigualdade para chamar a nossa atenção e fala em mérito. Por quê? Porque vai sempre haver uma desigualdade. Não da questão social, mas da meritocracia. Quando a gente estuda o nosso lar, a gente já aprende isso. Que lá no nosso lar todos têm direito, mas vai ter mais direito quem fizer por onde. Então, aí a gente tem a lei da causa e do efeito. Você fez por merecer, você vai receber. Então, essa desigualdade de mérito é a única coisa que vai restar. Porque aquele que fizer por onde vai estar recebendo. E vai chegar o dia que essa questão de sangue, né, eu sou filho do fulano, eu sou filho do ciclano. Hoje em dia a gente já nem vê mais isso, né? Antigamente que tinha, assim, alguns anos atrás, uns 30 anos atrás, você ainda ouvia falar isso, né? O filho do fulano de tal, da família não sei das quantas. Hoje a gente já não tem mais tanto isso. Então, a gente já andou mais um pouquinho. Então, essa questão de ser filho, não vai, porque todos nós somos filhos de um pai só, de Deus. E aí a gente volta lá. Nós fomos criados do mesmo ponto, simples, ignorantes, e estamos caminhando para a perfeição. Na questão 808, ele já começa a falar sobre as desigualdades das riquezas. A desigualdade das riquezas não tem sua origem na desigualdade das faculdades que dão a uns mais meios de adquirir do que de outros? E aí os espíritos respondem sim e não. Sim, realmente. Quem tem mais habilidade para determinado trabalho vai se sair melhor, vai conseguir amealhar mais frutos do seu trabalho, porque tem mais aptidão, né? Por exemplo, se a Cristiana fizer um quadro para vender, ou a Tabata pinta maravilhosamente bem, eu fico babando nos quadros da Tabata, tem um valor. Se a Elisa pintar um quadro, a gente, né, pode vender aí centavos, porque é questão de aptidão. Então, realmente, uns vão ter mais condições por terem mais aptidão do que outros. Mas e o não? O não acontece por quê? O não acontece justamente por conta da astúcia e do roubo. Por quê? Porque essa riqueza, ela é
ela pode ser adquirida de forma que não seja uma forma honesta. Quando a gente faz um negócio de forma escusa. E aí, eu vou dar um pulinho lá na 884, em que Kardec pergunta assim: qual é o caráter da propriedade legítima? E os espíritos respondem: só há uma propriedade legítima, a que foi adquirida sem prejuízo para os outros. Ou seja, eu fiz um trabalho, eu desenvolvi um trabalho e eu vou receber por esse trabalho de forma honesta. Agora, se eu dou um jeitinho, né? Pego um trabalho de alguém e aí eu vou dar um jeitinho de receber por esse trabalho, né? De formas diferenciadas, que as pessoas dão um jeitinho de gerir fácil, né? A gente sabe que isso está prejudicando alguém. E quando prejudica alguém, isso não é certo. Se não é certo, está indo contra as leis divinas. Então, na 808A, voltando à questão 808, a riqueza hereditária, entretanto, seria fruto das más paixões? E aí os espíritos falam assim: vocês sabem disso? Se por acaso, se você olhar e se você descobrir que aquele bem que você herdou foi adquirido de uma forma errada, você também está sendo errado. Então, se você herdou uma riqueza que foi de forma ilícita, você vai responder por ele. Porque você está dando continuidade para aquele erro. Mas, aí Kardec pergunta: se uma fortuna foi mal adquirida, os herdeiros serão responsáveis por isso? Então, assim, eu herdei uma fazenda de forma honesta, de forma certa, ok, tudo bem. Mas se eu herdei uma fazenda e os meus pais adquiriram essa fazenda de uma forma desonesta, eu vou ser responsável por isso? O que vocês acham? A resposta dos espíritos: sem dúvidas, eles não são responsáveis pelo mal que os outros tenham feito, tanto mais que o podem ignorar. Mas fica sabendo que muitas vezes uma fortuna se destina a um homem para lhe dar ocasião de reparar uma injustiça. Feliz dele se o comprometer. E se o fizer em nome daquele que cometeu a injustiça, a reparação será levada em conta para ambos, pois nesse mesmo quase sempre é quem a provoca. Então, vamos lá. Recebi a herança, descobri que a herança, que a fazenda era de forma irregular. Vou ser responsabilizado? Se eu descobrir que foi de forma errada, cabe meu livre-arbítrio falar: vou reparar esse erro ou não. E aí, lembrando do livro Nosso Lar, André Luiz, acho que dá para abrir um parênteses aqui, André Luiz conta que ele, uma vez, já no Nosso Lar, ele encontra uma pessoa e ele fica extremamente envergonhado, porque a pessoa que ele encontrou, o pai dele tinha um comércio, a pessoa devia ao pai, e aí o moço foi pedir: olha, será que dá para eu pagar essa conta mais a prazo, ou me dá mais um pouquinho de tempo, porque aconteceu algumas coisas? E o pai dele: não quero saber. Vai lá, pega aí, tomaram a casa, tomaram o piano, tomaram tudo, e aquela família foi para a miséria. Chega no Nosso Lar, André
E aí o André Luiz ainda falou, pai, não, você está no seu direito. Ele não comprou, ele não está te devendo, então vai lá e cobra. Né? André Luiz deu força para o pai fazer isso. Aí, quando chega lá no mundo espiritual, lá no nosso lar, André Luiz dá de frente com esse senhor, que a família passou por percalços, que teve uma série de dificuldades. E aí ele se sente extremamente envergonhado, porque através daquele dinheiro que ele recebeu do pai dele, o André Luiz teve uma boa vida. Ele estudou para medicina, ele vivia bem. Então, quantos o pai dele fez de errado? E ele usufruiu. Ele não tinha culpa, quem fez foi o pai, mas ele não podia ter agido de outra forma? E vamos botar uma outra situação aqui rapidinho. Vamos dizer que justamente eu fui aquele acumulador de forma desonesta numa outra encarnação. E nessa eu venho como herdeira, justamente para reparar. Eu vou receber e eu tenho a oportunidade de reparar. Então, olha aí a nossa responsabilidade. Olha aí o nosso livre-arbítrio. Então, as nossas ações aqui, enquanto encarnados, é que vai nos fazer caminhar mais rápido ou mais devagar. Kardec pergunta aos espíritos, e aí ele fala sobre a desigualdade das riquezas. A gente está falando de desigualdade social, né? Agora vamos falar das desigualdades das riquezas, né? A igualdade absoluta das riquezas é possível e já existiu alguma vez? A resposta dos espíritos: não. Não é possível. A diversidade das faculdades dos caráteres se opõe a isso. E aí? Olha só, vamos fazer o seguinte, vamos pegar assim todo o dinheiro do mundo, e dividir igualmente para todas as pessoas do mundo. Todas. Daí, um mês, acredito menos, já vai haver desigualdades. Por quê? Justamente pelas nossas aptidões, pela nossa evolução. Tem pessoas que falam assim, se eu ganhar na loteria, eu vou viajar, eu vou comprar não sei o quê, eu vou para não sei aonde. Não, mas aí depois, aí faz aquela lista. No último lugar, não, eu vou fazer uma ajuda, vou ajudar uma entidade. É raro a gente ver a pessoa falar assim, não, eu vou ganhar na loteria, 2/3 do que eu ganhar na loteria eu vou ajudar uma entidade e depois eu vou ver o que eu vou fazer. Por quê? Por conta do nosso orgulho, por conta da nossa vaidade, por conta do nosso egoísmo. Então, a questão da riqueza, da igualdade da riqueza, a desigualdade social vai desaparecer, mas aos poucos, porque a gente vai olhar o outro como irmão, independente da raça, da religião, da cor, mas da riqueza não vai, justamente por conta das nossas aptidões, do que a gente faz, do que a gente quer. E aí, Kardec pergunta: há homens, entretanto, que creem estar nisso o remédio para os males sociais. Que pensais a respeito? Ou seja, tem gente que acha, isso Kardec perguntando, tá, gente? Livro dos Espíritos.
se a gente fizer essa divisão, né, igualitária a todos. São sistemáticos ou ambiciosos e invejosos. Não compreendem que a igualdade seria logo rompida pela própria força das circunstâncias. Combatei o egoísmo, pois essa é a vossa chaga social, e não correrei atrás de quimera. Ou seja, essa igualdade de riqueza, isso é um sonho. Justamente pelas circunstâncias. E aí, Kardec continua. Por que Deus concede a uns a riqueza e o poder e aos outros a miséria? Por que será que ele faz isso? Para punir? Para provar a cada um de uma maneira diferente. Aliás, vós sabeis, essas provas são escolhidas pelos próprios espíritos que muitas vezes sucumbem ao realizá-las. Gente, nós somos... Ninguém nasce por acaso. Existe um plano reencarnatório. Então, essas provas, né, que a gente escolhe, esse gênero dessas provas são escolhas nossas. A gente escolhe a família, a gente escolhe... Nas linhas gerais, a gente está lá, escolhendo a profissão que a gente vai ter, as pessoas que a gente vai ter, a religião que a gente vai ter. A gente pode desviar? Com certeza pode. Mas existe um caminho. E aí? O que a gente pode... O que vem mostrar? Que Deus não faz nada para punir. E, justamente, isso é uma forma da gente aprender. Na 815, ele fala, qual dessas duas provas é mais perigosa para o homem? A da desgraça ou da riqueza? O que vocês acham? A miséria ou a riqueza? E aí, vamos lá. Tanto uma quanto a outra. A miséria provoca a lamentação contra a providência e a riqueza leva aos excessos. Mas aí, lá na parte 4, das esperanças, boas e consolação, lá, eu pulei um pouquinho. Lá na questão 825, Kardec pergunta, de novo, por que Deus beneficia com os bens da fortuna certos homens que não parecem merecê-los? Esse é um favor aos olhos daqueles que não enxergam além do presente, mas sabei-o, a fortuna é uma prova geralmente mais perigosa que a miséria. Então, ele fala que as duas são difíceis. A da miséria, porque pode provocar a lamentação, a angústia, aí acaba desviando a pessoa para atos errados, né? Mas ele mostra mais à frente um pouquinho que a da riqueza porque geralmente a gente escorrega. A grande maioria falha. Se o rico sofre mais tentações, não dispõe também de mais meios para fazê-lo bem? Então, se a gente tem dinheiro, tem condições de fazer o bem, isso aí já não é uma vantagem? É justamente o que sempre faz. É justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso, insaciável. Suas necessidades aumentam com a fortuna e julga não ter o bastante para si mesmo. E aí, eu trouxe aqui um gráfico rapidinho. Esse gráfico é de um psicólogo americano, Abraham Maslow. Acho que o nome dele, se eu não estou, Maslow. Ele fez esse gráfico rapidinho.
que a gente tem como base a necessidade fisiológica, que é a comida, a água, o abrigo, o sono. Depois, a necessidade da segurança, que é a segurança da família, do corpo, da propriedade. Aí a gente tem a social, que é o amor, a amizade, a família, a comunidade. A estima, que é o reconhecimento, o status, a autoestima. E as realizações pessoais, como criatividade, desenvolvimento pessoal. Até aí, tudo bem. O problema é que quando a gente chega aqui, já começa aqui a se sobrepor aqui. Se eu tiver a mesa farta, ok. Mas eu não quero só o queijo Minas. Eu quero o queijo brie. Eu quero um caviar. Aqui, na segurança, eu não quero só uma casa. Eu quero agora, eu já tenho uma casa, agora aqui está uma casa de praia, uma casa na montanha, na serra, né? Eu tenho um carro, por que não? Meu sonho de consumo, um Fusca. Alguns brigam comigo, mas meu sonho de consumo é um Fusca. Mas já tem gente que fala, não, eu quero uma BMW. E aí vai se sobrepondo. E o que acontece? Cada vez mais. Aí você tem uma televisão na sala, 20 polegadas. Mas agora lançaram a de 30, a de 40. Não, mas agora tem de 80. A sala tem 2 metros por 2. Aí você quer um cinema dentro de casa, aí você pega bota uma televisão de 80 polegadas numa sala de 2 metros e 2, porque você quer. Então, é esse egoísmo que a gente acaba, essa ambição desmedida, que o benefício do que a gente amealha, as condições financeiras que a gente amealha, a gente sempre quer mais, quer mais. E ao invés de ajudar o próximo, não, a gente quer mais primeiro e depois a gente ajuda o próximo. E aí a gente vem para um outro ponto, que é a desigualdade, né? Fala sobre o homem e a mulher. O homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? E aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estamos em 8, tá, meninas? Vamos ver o que os espíritos respondem? Os espíritos respondem que Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Ou seja, todos nós não somos iguais. Fomos criados simples e ignorantes com um ponto de partida a caminho da evolução. Então, é óbvio que nós somos iguais. E aí, Kardec pergunta, né, tão sutilmente, de onde procede a inferioridade moral da mulher em certas regiões? Inferioridade moral, né? E aí ele fala do domínio injusto e cruel que o homem exerceu sobre ela, uma consequência das instituições sociais e do abuso da força sobre a debilidade. Entre os homens pouco adiantados do ponto de vista moral, a força é o direito. Infelizmente, a gente ainda vê isso, né? Alguns homens que acham que, por serem maiores e mais fortes, são melhores que as mulheres. Mas nós somos espíritos. Eu hoje estou Elisa, mulher, num corpo feminino. No passado, eu não sei. Eu posso ter encarnado num corpo masculino, ou posso vir a encarnar num corpo masculino. E o que me faz melhor que um homem? Nada, porque nós somos iguais. E aí Kardec pergunta com a sua sutileza, com que fim a mulher é fisicamente mais fraca do que o homem? Para lhe assimilar funções particulares,
O homem se destina aos trabalhos rudes, por ser o mais forte, a mulher a trabalhos suaves, e ambos se ajudarem mutuamente nas provas de uma vida cheia de amarguras. O homem tem a força e a mulher a resistência. E vocês tem meninos aqui, me digam se é mentira. A mulher, 39 de febre, levanta, vai lá, cuida do filho, faz a comida, cuida do marido, faz não sei o quê. O homem está com 37,5 de febre. Chama a ambulância, eu estou passando mal. E aí? A gente não pode, né? Então, ao homem é dada a força, a estrutura da força, para que ele venha justamente nos ajudar. Por quê? Porque nós fomos criadas, não porque somos mais importantes, não porque somos iguais, mas a constituição feminina, ela tem uma função, que é a função de dar continuidade aos seres humanos, à encarnação, porque o homem não procria sozinho, né? Nem a mulher, mas quem gera o outro ser humano é a mulher. Então, ao homem foi dada a força, à mulher a resistência. A debilidade física da mulher não a coloca naturalmente na dependência do homem? Kardec, né? Sendo sutil. E ele fala que Deus deu a força a uns para proteger o fraco e não para o escravizar, né? Então, Deus deu ao homem a força para que ele ajude, mas não para que escravize. As funções que a mulher foi destinada pela natureza têm tanta importância quanto as conferidas ao homem? Alguém uma vez falou assim para mim: a mulher faz tudo o que um homem faz. A diferença é que ela faz de salto alto. E hoje a gente vê muito isso, né? Em quase todas as profissões, eu não vou dizer todas, mas até porque eu não tenho esse dado, mas eu acredito que 90% das profissões masculinas podem ser exercidas ou estão sendo exercidas por mulheres, né? E aí ele fala que as funções que a mulher foi destinada, né? Se tem tem tanta importância quanto a do homem. E ele fala que sim, os espíritos falam que sim, e é até maior. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. Então, assim, ele está falando justamente sobre essa questão, né? É a mãe que gera, é a mãe que acalenta, é a mãe, né, que está ali cuidando, gerando essa nova vida. Os homens, sendo iguais perante a lei de Deus, devem ser igualmente perante a lei humana? Esse é o primeiro princípio da justiça. Não façais os outros o que não quereis que os outros vos façam. Então, é igual. Para homem ou para mulher, a justiça tem que ser a mesma, tem que ser igual. De acordo com isso, para uma legislação ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade de direitos entre o homem e a mulher? Será que a gente tem que ter os mesmos direitos dos homens? Diante de tudo isso que a gente já falou, né? Lembrando que Kardec fez essas perguntas em 1800, perdido lá no século passado. 1860 e alguma coisa. De direitos, sim. De funções, não. É necessário que cada um tenha um lugar determinado, que o homem ocupe de fora e a mulher do lar, cada um segundo a sua aptidão. A lei humana, para ser justa, deve consagrar a igualdade de direitos entre o homem e a mulher. Todo privilégio concedido a um ou a outro é contrário à justiça. Então, voltando, quando Kardec fez essa pergunta, foi em 1800, lá para trás.
onde a mulher ficava em casa e cuidava do lar, dos filhos. E é muito importante. Mas hoje a gente já vê que as mulheres elas já conseguem acompanhar e fazer, né, múltiplas tarefas. A emancipação da mulher segue o processo da civilização. Sua escravidão marcha com a barbárie. Os sexos, aliás, só existem na organização física, pois os espíritos podem tomar um ou outro, não havendo diferença entre eles a esse respeito. Por conseguinte, devem gozar dos mesmos direitos. É aquilo que eu já falei. Numa encarnação, hoje eu estou mulher. Na próxima, eu posso estar homem ou mulher novamente. Isso tudo vai depender. E, para terminar a lei da igualdade, a pergunta 823. E aí ele já fala sobre igualdade perante o túmulo. De onde vem o desejo de perpetuar a própria memória nos momentos fúnebres? E aí a gente tem, né, um carro, toda uma oponência, né? É um túmulo, né? Derradeiro ato do orgulho. Porque a gente sabe que o corpo físico está ali, mas o espírito não está mais. Então, isso realmente é o orgulho. Mas e se a suntuosidade dos monumentos fúnebres não é, na maioria das vezes, determinada pelos parentes que desejam honrar a memória do falecido e não por este? Bom, o orgulho dos parentes que querem honrar-se a si mesmo. E sim, nem sempre é pelo morto que fazem todas essas demonstrações, mas por amor próprio, por consideração ao mundo e para a exibição da riqueza. Crês que a lembrança de um ser querido seja menos durável no coração do pobre, porque ele só pode colocar uma flor sobre a sua tumba? Crês que o mármore salva do esquecimento aquele que foi inútil na terra? Então, ou seja, o que a gente pode fazer para o nosso ente querido é orar, é lembrar dele. Se eu não tiver uma coroa de flores, eu posso simplesmente pegar um matinho, se eu quiser colocar um adorno, mas se eu não tiver nem isso, a gente sabe que não é necessário, porque essa ostentação não é de quem está na pátria espiritual, quem foi para a pátria espiritual. É justamente dos parentes que querem exibir todo esse processo. Bom, gente, reprovais de maneira absoluta as pompas fúnebres? Não, quando homenageiam a memória de um homem de bem, são justas e de bom exemplo. Aí a gente tem, né, a imagem de Chico na praça. Uma homenagem feita a ele, né? Mas não no túmulo dele. Não tem um mármore, não tem aquela ostentação, né, que a gente viu do carro. A gente vê homenagem, assim como tem Drummond também na praça, né? Bom, o estudo foi baseado no Livro dos Espíritos, e eu gostaria de agradecer imensamente. Eu falo que o estudo foi feito a quatro mãos, porque toda essa parte de slide que vocês estão vendo foi a ajuda da Geórgia, ela que me ajudou nessa parte. E eu quero agradecer imensamente, porque deu um brilho, né, à minha fala. E agradecer a vocês essa oportunidade, porque quando a gente estuda, eu não sou palestrante, eu sou estudiosa. Quando a gente estuda primeiro para a gente. E quando a gente fala, e quem ouve primeiro somos nós, que estamos falando. Então, obrigado por essa oportunidade. Obrigado, então, Elisa. Foi muito
grandioso esse teu estudo, né, de mostrar para a gente a importância de entender a igualdade, nossa, desde os primórdios, né, e como é que é atual todo esse tema, esse assunto, né, como é que ainda temos o que aprender sobre isso. Muito bom, muito obrigado, Elisa. Obrigado também, Georgia, pela apresentação que você ajudou a fazer, ficou muito, né, muito esclarecedora também. Você poderia fazer, por favor, a prece de encerramento? Então, vamos lá, meus irmãos, trazer a nossa tela mental, o nosso Mestre Jesus, o nosso amigo, nosso guia, nosso modelo. Que nós, Senhor, hoje aprendemos, na verdade, relembramos esses ensinamentos e que somos todos seus filhos, nascidos simples, ignorantes, aprendendo a cada dia, a cada momento, para que um dia possamos estar perto da perfeição. Agradecidos, Senhor, estamos pela oportunidade dessa existência. E pedimos, Senhor, hoje especificamente gostaria de pedir uma bênção especial a uma irmã que está aqui presente e que completa mais uma primavera e está conosco nessa jornada, nesse caminhar, que ela possa receber bênçãos de paz, de saúde, de harmonia, não só hoje, mas em todo esse novo ciclo que se inicia. E agradecer por estar junto conosco nessa caminhada, por tanto nos ensinar. E pedir também, Senhor, por todos os nossos irmãos, que eles possam estar recebendo esses fluidos energéticos de amor, os irmãos que não puderem estar aqui presentes, os irmãos que se encontram nos hospitais, nos asilos, nas cárceres e nas ruas. Pedimos também pelos irmãos que vieram aqui escutar esses ensinamentos, os seus ensinamentos, Senhor, mas que já se encontram na pátria espiritual. Também por aqueles que estão nos assistindo pela internet, ou que vão nos assistir mais tarde ou um outro dia, que eles possam também receber esse fluxo de energia, de paz e harmonia. E a tudo, Senhor, lhe damos graça. E que possamos estar contigo, como tu está conosco a todo momento. Graças a Deus. Muito obrigado, Elisa, mais uma vez, pela prece final. Então, irmãos e irmãs que nos acompanham pelo YouTube, nós vamos, nesse momento, nos despedir de vocês para darmos continuidade aos nossos trabalhos aqui presencialmente, ok? Uma boa noite a todos. Dê aí a sua, né, o seu joinha aí, né, a sua colaboração. Assistam, comentem. Isso é muito bom.